Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos ver aqui hoje como a imprensa paulista está reagindo ao confronto entre Corinthians e Flamengo no final de semana, no domingo, 4 horas. A imprensa paulista não parece estar muito confiante não, hein? Vamos dar uma olhadinha? Que o Flamengo... Não. Que o Flamengo arrebenta amanhã com o Corinthians naquilo que precisa do brasileiro. E a volta do Tite, não sei quantos anos que o Tite não pisa ali como treinador de outro time, não sei. 17, né? Desde 17. De outro time, ele foi para a seleção. Não, 17 ele era Corinthians, ele estava no Corinthians. Eu acho que nenhum outro time o Tite dirigiu sem ser contra o Corinthians. Porque ele ficou na seleção 6 anos, uma das maiores vergonhas da seleção brasileira, um treinador covarde, né, que arrebentou em 2 Copas do Mundo. Eu acho que com um time adversário, eu acho que o Tite nunca dirigiu contra o Corinthians. Não. Eu acho que não. Eu acho que é a primeira vez. Primeira vez. No aniversário ainda. Ô, Corintianada, vai lá e bate palma pra ele. Tite, aí Que não quis o Corinthians esse ano, hein? Aí 4-0. Vai lá, bate palma pra ele, que rejeitou 4 vezes o Corinthians. O Flamengo é franco favorito amanhã, Bruno? É, muito favorito, porque tem um time bom, um time qualificado, tá jogando bem com o Tite. E pra mim o Pedro volta a marcar, que é o artilheiro do brasileiro, ficou muito tempo parado, né? Então, pra mim, domingo é 2-0 Flamengo. Pra você, Soja. Para mim, 3. Eu vou só botar mais um do Veloso só. Por que, Soja? Pedro. Porque eu já disse, o Corinthians, pela fase do Corinthians, o Corinthians na fase. E ainda o Flamengo contratou 2 jogadores agora. Um joga, né? Tá bom. 2-1 pro Corinthians. Parabéns, Andrés. Parabéns, Augusto, Duílio, Roberto, Bob. Olha o que vocês fizeram para uma instituição como essa. Por que vocês não vão lá amanhã, domingo? Vai lá amanhã, vai domingo lá. Vamos todo mundo, eu e vocês. Galera, parece que nem o Neto, que sempre quando o Corinthians tá mal, acredita ainda que o Corinthians vai ganhar, parece que até ele já jogou a toalha, né? E vou te falar, cara, domingo, quando o Corinthians vai pegar o Flamengo, inclusive trazer até informação aqui já pro De Paula, domingo, quando o Corinthians vai pegar o Flamengo, inclusive trazer até informação aqui já pro De Paula poder comentar, o Flamengo que vem sem Cebolinha, sem o Vinha, sem o Gabigol, sem a Arrascaeta, sem o Michael, sem o De La Cruz, e o Pedro, apesar de ter treinado, ainda é tratado como dúvida na Gávea. Mas, De Paula, de verdade, cara, se o Corinthians aí não vencer o Flamengo, não vou nem falar empatar, se não vencer o Flamengo, começa já aquela cena de guerra. Começa já a cena de guerra. Porque independentemente dos resultados que podem acontecer, o São Paulo que vai pegar um adversário direto do Corinthians também aí nessa zona de rebaixamento, pode ser que o São Paulo até vença, mas o Corinthians precisa começar a fazer por onde? O Corinthians precisa ganhar de um adversário forte para mostrar confiança, para mostrar pro torcedor que ele é capaz, que ele ainda pode. A torcida do Corinthians não merece essa porra desse time não, De Paula. Que time morto do cacete, mano. E vai ter o Hugo, hein, De Paula? Vai ter o Hugo. Pagaram uma multa, ele joga contra o Flamengo, viu? Pois é, o Hugo Souza, né? Ainda bem que ele vai atuar, pagamos a multa, né? Agora, com relação ao Flamengo no próximo domingo, antes de falar da Naba, o Flamengo pode vir desfalcado de 11, que ainda assim é favorito diante desse Corinthians morto. O Corinthians completo, com seus melhores à disposição, não é mais favorito contra ninguém, cara. Vou ser bem honesto e falar pra você, sabe? Eu sou da época em que o Corinthians, mano, quando perdia pra time grande. Você falava, vai pegar o Palmeiras, perdeu, normal, pau a pau. Vai pegar o São Paulo, perdeu normal. Vai pegar o Flamengo, perdeu normal. Agora nós estamos perdendo pra Cuiabá, pra Juventude, pra Criciúma. Virou normalidade, é uma normalidade o Corinthians não conseguir encarar qualquer adversário. E isso, cara, faz com que a gente, o torcedor do Corinthians, cara, fique desesperado. Porque eu tava vendo a escalação aqui, mano, do Juventude ontem. Você até trouxe, o Ramon Dias não colocou o Garro, por exemplo, que é titular, etc. Poupou o Bidu, que hoje é titular e tal. Mas aí você pega a escalação do Juventude, mano. Goleiro é o Gabriel Vasconcelos. O lateral direito é o João Lucas, que passou pelo Santos, que pergunta pro linguiceiro se tem saudade. A zaga é Boza e Zé Marcos. Meu lateral pai. esquerdo Que era do Santos Alan também, o Ruschel. Boza. Boza, do Santos, É do exatamente. Santos. O lateral esquerdo é o Alan Ruschel, né? O meio de campo é Dudu Vieira, que tem nome de sambista. Luiz Oyama, que é o japonês que jogou no Mirassol. Legal, o jogou Dr. no Oyama. Botafogo. É nome de clínica de massagem.
E o Nenê que tem Quantos anos? 43 53. anos. 43 anos o Nenê. Na frente, Domênico, o ataque é potente. Lucas Barbosa, ex-Santos. Meu pai. Eric Farias, que não é o comentarista. E o Rony Carrillo, que é ruim. Então, assim, mano, é impossível, cara. É inimaginável. Vocês perderam pra esse time? Que a gente... Danilo, rapidinho, Danilo, perdão. E em 3 jogos no ano, Danilo, contra o Juventude, o Corinthians conquistou 1 ponto. Freguês dos caras. Jogando contra 9 na Neoquímica Arena. Não dá, mano. Pois não, Danilão. Eu não sei se esse time se achou fraco. Agora olha o possível time do Flamengo que joga contra o Corinthians. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Aí é o titular. Olha A zaga é normalíssima. Normal no sentido, é a zaga É a dele. zaga, tô ok. Titular, Vamos lá. titular. Pulgar, Alan o e titular. Alcaraz. Ou Bruno Henrique. Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Você tá de brincadeira. Nossa, tá sacanagem. Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Vocês- Olha isso, olha o time do Flamengo. Mas o É um Flamengo, misto, inclusive, é um misto. De Paulo, ele inscreveu os dois aí, tanto o Alcaraz quanto o Alexandro também. E ambos, se quiserem, já podem estar estreando aí, como o Danilão já mencionou até o nome do Alcaraz. Mas, cara, chega a ser ridículo, De Paula. Até, inclusive, a própria torcida do Corinthians, cara, quando a gente fala a respeito da postura do time, eu sou um cara aí que sou muito crítico do Yuri Alberto, sim. Pra mim é um cara que entrega pouco pelo que ele ganha. É um absurdo, não só ele, mas todo mundo que tá hoje no Corinthians. O Corinthians ocupar a terceira, a quarta maior folha salarial do Brasil e jogar esse futebol de bosta que tá jogando e a torcida ainda falar, ai, mas esses caras correm. Ai, você pega no pé do Yuri Alberto, mas ele corre. Correr é pouco, velho. Correr é pouco. Correr não dá 3 pontos pra ninguém. Correr não dá 3 pontos pra ninguém. E vou te falar, De Paula, esse jogo do final de semana contra o Flamengo é aniversário do Corinthians. Eu espero que essa cambada de morto que tá com a camisa do Corinthians hoje, pelo menos sinta um pouco do que é essa vibe, o que é esse clube. Falta pro Corinthians hoje, De Paula, identificação, jogador que saiba o que é esse clube. Falta dentro do Corinthians hoje um rincon, pra descer lá no vestiário, pegar um pelo pescoço e cobrar mais rendimento. Hoje o Corinthians, De Paula, dá a impressão, mano, de ser aquele jogo lá de amigos que estão confraternizando no final de ano e vai ter um amigo secreto depois da bosta desse jogo. Sabe? É um time morto que não sente derrota. Se empatar, ganhar, tanto faz. São caras que não têm identidade com o clube. Isso é uma vergonha, velho. Isso é uma vergonha. Então, cara, vocês jogadores do Corinthians, vocês têm que ter vergonha na cara domingo e fazer desse jogo uma final de campeonato. Vocês têm que dar a vida dentro de campo. O Corinthians não pode nem pensar. Vamos ver agora um pedaço, um trecho aqui do jogo aberto, né? Donos da bola. Créditos aí a Band. Donos da bola. Tá aí o Flamengo, que sempre se reforça muito bem. Agora está convivendo com as lesões, jogadores importantes, como Cebolinha, o Pedro, o Gabigol, a Arrascaeta, todo mundo fora. O Tite está se virando aí para montar as escalações e mesmo assim, eu lembro no período de Copa América que o Flamengo poderia ter ficado fragilizado, mas fez bons resultados, teve uma campanha muito boa, mesmo sem suas principais estrelas. Ganhou na Copa do Brasil agora do Bahia fora de casa. Já fez um jogo duro com o Bragantino, mas venceu também pelo Campeonato Brasileiro. E tem esse clássico nacional diante do desesperado Corinthians. Loirão, se a gente pensar e olhar redundância com o olhar do corintiano, você vencer também um jogo desse tamanho, dá a esperança de você melhorar na competição daqui para o final. Óbvio que é um jogo bem complicado para o Corinthians, por tudo que a gente já falou recentemente, pelo momento que o Corinthians vem vivendo. O Ramon já priorizou o Campeonato Brasileiro e o Flamengo vive uma situação confortável, apesar de alguns questionamentos, principalmente sobre o olhar do torcedor, que é esse jogo um pouco mais vistoso, né, da equipe do Flamengo, mas o Flamengo tá na frente aí das principais competições. E Alexandro, que era até pretendido pelo São Paulo, lateral esquerdo, seleção brasileira, futebol italiano, não apareceu no bid, mas tem até às 7 da noite para o Flamengo inscrevê-lo e de repente ele aparecer no jogo contra o Corinthians, assim como o argentino Carlos Alcaraz, de 21 anos,
que é do Southampton, mas estava lá na Juventus, então conhece bem o Alexandro. Se eles forem inscritos hoje, de repente, o Tite pode lançá-los no jogo de domingo. Eu acho que vai dar tempo. Essa questão do Alexandro o fato do Vinha ter se machucado, né? Uma lesão mais séria, tendo que passar por cirurgia. Provavelmente esse processo da negociação ficou mais acelerado para a chegada de um jogador. Vamos esperar, né? Saber como é que ele vai se readaptar ao futebol brasileiro. Um jogador que ficou muito tempo jogando futebol europeu. É um bom lateral, tem experiência, pode contribuir. Eu ainda acho que o Ayrton Lucas é o jogador da posição, porque eu acho ele muito mais dinâmico. Mas para você olhar para um elenco tão qualificado quanto o Flamengo, que disputa várias competições, é importante você ter jogadores não só experientes, mas que entregam qualidade para dentro do campo. E aquela pergunta de sempre, tradicional. O Flamengo é favorito para esse jogo contra o Corinthians domingo? Essa pergunta é muito difícil, eu preciso pensar um pouquinho. É muito favorito, Leirão? Muito favorito. É uma pergunta difícil, eu vou pensar. É muito favorito, Leirão. Não tem como, é só você ver o momento e o elenco, Leirão. Ontem ele disse que é uma final. Então, por isso que eu falei aqui. Eu não sei se o Flamengo também está encarando como uma final. Não, o Flamengo, assim, ele encara todos os jogos, obviamente, com muita responsabilidade. Mas a situação do Corinthians, falei aqui no comecinho, se o Corinthians ganha também do Flamengo, dá uma confiança, dá um ânimo para os jogadores corintianos, mas que o confronto é difícil, não tenha dúvida, é muito complicado. Tem que lembrar que a partir da semana que vem temos a data FIFA, os clubes vão querer usar mesmo seus jogadores esse final de semana. Quem estiver disponível no Flamengo, com condições mínimas de atuação, vai para campo, porque depois tem uma pausa, aí tem mais tempo para recuperar, para poder treinar melhor esses atletas e até entrosar os que chegaram. O Flamengo está com essa questão dos jogadores que estão sendo contratados agora, tem esse período de data FIFA, então tem um tempinho ali de você, de repente, preparar o time melhor. O Corinthians, da mesma forma, poupou seus principais jogadores na Copa do Brasil. Volta a falar aqui, né? O Ramon já disse que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, aí não dá para condenar, infelizmente. A gente sabe que time grande tem que lutar por todas as competições, mas quando você vê um time da grandeza do Corinthians na zona de rebaixamento e disputando outras competições, não tem como você olhar com um pouquinho mais de atenção para o Campeonato Brasileiro. Agora mudando... galera. E aí, o que vocês acharam aí da imprensa paulista? Vou falar uma coisa pra você, eu nunca vi a imprensa paulista com tanto medo do Flamengo igual tá nesse jogo. E olha o que acontece. Eu sempre vi a imprensa paulista, o Palmeiras mal, o Corinthians mal, sempre achava que ia ganhar. E o Mano, né, tá pessimista, o pessoal todo da imprensa paulista tá com medo. Olha que o Flamengo tá desfalcado sem Michael, sem Arrascaeta, né, sem Ayrton Lucas, sem Vinha, desculpa, Ayrton Lucas vai jogar, sem o Vinha, sem o Cebolinha, tá todo remendado, todo quebrado, né, o Gerson talvez seja poupado. Mesmo assim, eu nunca vi a imprensa paulista com tanto medo, né, como eu tô vendo agora. É impressionante. O que o Flamengo fez de trauma aí pros paulistas aí nos últimos anos, né. E aí, galera, o que vocês acham? Quanto vocês acham que vai ser o jogo? Qual o palpite de vocês? Deixa aí no comentário, se inscreve no canal, curte, compartilha aí com o pessoal para ajudar, tá bom?